O conto do coelho Peter. Era uma vez, haviam 4 coelhinhos, e seus nomes eram Flopsy, Mopsy, Cottontail e Peter. Eles moravam com sua mãe no banco de areia, debaixo da raiz de uma grande árvore de abeto. Agora, meus queridos, disse a senhora coelho uma manhã, vocês podem andar pelos campos ou pela rua, mas não vão ao jardim do Sr. McGregor. Seu pai teve um acidente lá. A Sra. McGregor o colocou numa torta. Agora corram e não se metam em travessuras. Eu vou sair. Então, a senhora coelha pegou uma cesta e sua sombrinha e passou pela floresta em direção à padaria. Ela comprou um pão integral e 5 pãezinhos doces com uva passa. Flopsy, Mopsy e Cottontail, que eram bons coelhinhos, foram juntos comer amoras. Mas Peter, que era muito levado, correu direto para o jardim do Sr. McGregor e passou por baixo do portão. Primeiro, ele comeu algumas alfaces e vagens. E então, ele comeu alguns sabanetes. E então, sentindo-se um tanto enjoado, foi procurar por um pouco de salsa. Mas, na porta da estufa de pepinos, quem ele encontra, senão o Sr. McGregor? O Sr. McGregor estava de 4, plantando umas novas couves, mas ele pulou e correu atrás de Peter, balançando o rastelo e gritando, "Pare, ladrão!" Peter estava terrivelmente assustado. Ele correu por todo o jardim, porque tinha esquecido da saída para o portão. Ele perdeu um sapato entre as couves e o outro entre as batatas. Depois de perdê-los, ele correu com as 4 patas e ficou mais rápido, de modo que eu acho que ele bem poderia ter fugido, se ele não tivesse, infelizmente, colidido com uma rede de groselha. E ficou preso pelos grandes botões de sua jaqueta. Era uma jaqueta azul com botões de latão, quase nova. Peter se deu por perdido e derramou grandes lágrimas. Mas seus soluços foram ouvidos por alguns pardais amigos, que voaram até ele com grande alegria e imploraram para que ele se esforçasse. O Sr. McGregor apareceu com uma peneira a qual pretendia enfiar na cabeça de Peter, mas Peter esquivou-se a tempo, deixando sua jaqueta para trás. Ele correu para o barracão de ferramentas e pulou dentro de um regador. Teria sido um belo lugar para se esconder, se não tivesse tanta água dentro. O Sr. McGregor estava quase certo que Peter estava em algum lugar do barracão de ferramentas, talvez até escondido embaixo de um vaso de flor. Ele começou a virá-los para cima cuidadosamente, olhando debaixo de cada um. Nesse momento, Peter espirrou, "Atim!" O Sr. McGregor estava atrás dele e tentou colocar o pé sobre Peter, que pulou de uma janela, derrubando 3 plantas. Peter se sentou para descansar. Ele estava sem fôlego e tremendo de medo, e ele não tinha a menor ideia por qual caminho seguir. Ele também estava muito molhado por ter se secado naquele regador. Depois de um tempo, ele começou a caminhar, indo devagarzinho e olhando ao redor. Ele encontrou uma porta em uma parede, mas ela estava trancada e não havia lugar para um coelho gordinho passar por debaixo dela. Uma velha rata estava entrando e saindo por um degrau da pedra, carregando o portão, mas ela estava com uma ervilha tão grande na boca que ela não conseguia responder. Ela apenas balançou a cabeça para ele, e Peter começou a chorar. Então ele tentou achar seu caminho indo reto pelo jardim, mas ele ficou mais e mais perdido. Logo, ele chegou a uma lagoa onde o Sr. McGregor enchia seus regadores. Uma gata branca estava encarando alguns peixinhos dourados. Ela estava sentada, muito, muito quieta, mas de vez em quando a ponta de sua cauda se movia como se estivesse viva. Peter achou melhor ir embora, sem falar com ela. Ela tinha ouvido sobre gatos por seu primo, o pequeno Benjamin Benny. Ele voltou na direção do barracão de ferramentas, mas de repente, bem próximo a ele, ouviu um barulho de scratch, 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 scratch. Peter se escondeu debaixo dos arbustos, mas como nada aconteceu, ele saiu e subiu um carrinho de mão e espiou. A primeira coisa que ele viu foi o Sr. McGregor arrancando umas cebolas. Ele estava de costas para Peter, e à sua frente estava o portão. Peter desceu do carrinho de mão bem devagar, e começou a correr o mais rápido que podia, por um caminho direto atrás de uns pés de uva passa preta. O Sr. McGregor o viu no canto, mas Peter não se importou. Ele escorregou por debaixo do portão e, enfim, estava seguro na floresta fora do jardim. O Sr. McGregor pendurou a pequena janela e os sapatos como se fosse um espantalho para assustar os pássaros pretos. Peter nunca parou de correr ou olhar para trás, até que chegou em casa, na grande árvore de abeto. Ele estava tão cansado
que caiu na ótima areia macia no chão da toca do coelho e fechou os olhos. Sua mãe estava ocupada cozinhando. Ela estava se perguntando o que ele havia feito com suas roupas. Era a segunda jaquetinha e par de sapatos que Peter tinha perdido em 2 semanas. Eu lamento dizer que Peter não estava muito bem durante a noite. Sua mãe o colocou na cama e fez um pouco de chá de camomila e deu uma dose dele a Peter. Uma colher de chá cheia para tomar na hora de dormir. Mas Flopsy, Mopsy e Cottontail tiveram pão, leite e amoras para o jantar. Lido por João Gabriel Freitas.